Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus, momento esse em que nós aproveitamos nas primeiras horas do nosso dia, no primeiro momento em que nós temos a oportunidade de falar com o nosso Deus e gastar alguns minutinhos na presença dele. É um momento maravilhoso que fará um bem enorme para o nosso dia. Pois muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema, um assunto muito importante, o governo divino. Será que nós já estamos vivendo esse governo? Como será esse governo? Quem estará nesse governo? Quem governa? Bom, é uma dessas perguntas que a gente vai responder hoje, mas antes, como de costume, eu quero te convidar a fechar os olhos para nós fazermos nossa oração. Vamos orar. Senhor Deus que estás nos céus, nós te louvamos pelo privilégio de estar contigo nesse momento tão especial. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando a entender a tua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, governo divino é o tema de nossa meditação hoje. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 e 2, que diz assim: Depois dessas coisas, ouvi no céu como um grande voz e numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ok. Muito bom, né? A Bíblia, ela descreve a história desde o início até o fim. Tudo o que aconteceu e tudo o que está para acontecer. Ela nos revela e nos ensina que o governo divino, ou o governo de Deus, ele ainda não está em vigor. Por isso que nós vivemos num mundo hoje tão decadente, tão ruim, tão trágico e triste de se viver, onde a gente muitas vezes tem que se despedir de pessoas que amamos, onde a justiça, ela muitas vezes não é enaltecida, né? Não há júbilo na justiça, mas sim na injustiça. E isso é algo triste. Quando a gente olha para as histórias bíblicas, uma das histórias que sempre vem à minha cabeça quando se aborda esse assunto é a história de José, né? O filho ali de Jacó, né? O filho amado da mulher amada, em um determinado momento, obedecendo ao seu pai, foi até os seus irmãos, apenas para saber como eles estavam, né? O propósito deles era, o propósito de José era algo bom, né? Era genuíno, porém mal interpretado pelos seus irmãos, foi acometido ali de um desejo de vingança, um ódio que eles nutriam contra o seu irmão, e foi vendido como escravo para o Egito, né? Chegando lá no Egito, como escravo, foi vendido a um homem chamado Potifar. E lá na casa de Potifar, ele passou a servir esse homem, que era um homem muito importante. E ali, por conta que ele era fiel a Deus, o Senhor o abençoava e todas as coisas que ele fazia dava certo, era abençoado. Até que um dia, Satanás agiu por meio da esposa dele e foi tentar o rapaz, né? Eu acho muito interessante a atitude que José teve, porque a declaração que ele dá para aquela mulher é: olha, eu não tenho coragem de cometer tamanho pecado contra o meu Deus, né? E nunca iria fazer isso contra o meu Senhor, se referindo a Potifar, né? Primeiro, a preocupação de José era em desagradar a Deus. Veja, por mais que José vivesse em um mundo onde o governo divino não era real, ele já se comportava como se vivesse no governo divino. E esse é o ponto de reflexão para nós. Nós hoje não vivemos em um mundo perfeito, nem muito menos justos, mas nós cremos em que esse mundo ele é passageiro. As coisas que estão relacionadas e envolvidas nesse mundo, elas vão passar, vão acabar. E o governo de Deus será instalado nesse mundo. Porém, enquanto esse mundo não vem, eu e você precisamos nos preparar e já aprendermos a como funciona o governo de Deus, o governo divino. Se é de fato que nós queremos fazer parte desse governo. No contexto de Apocalipse, é mencionado muito uma palavra que muitas vezes é mal interpretada,
que é em relação à ira de Deus, né? As pessoas, às vezes, quando vê um texto que fala sobre a ira de Deus, fica se perguntando, rapaz, Deus que é revelado como um Deus de amor, um Deus amoroso, benevolente, manso, ele se ira, né? Como é que ele pode ter ira? Ira não é um pecado, a ira não é algo ruim que nós devemos até evitar. Inclusive, a ira não é uma das obras da carne que foi mencionado na meditação de ontem. Como é que Deus pode ter uma característica que é reprovada em nós? Bom, quando se é utilizada essa palavra ira, na verdade, se a gente fosse traduzir melhor, né, seria, vamos dizer assim, a revolta que Deus tem em relação ao pecado, ou seja, com o dano, a tragédia, as coisas ruins que o pecado provoca e causa, Deus se ira contra isso, né? É como se Deus olhasse assim para uma atitude ruim, né? Para um sentimento ruim e diz, olha, eu desaprovo completamente essa atitude. Isso não me agrada em nada. E essa ira de Deus revela muitas coisas. A primeira é que ele é santo, né? Não tem como algo santo se compadecer ou fazer vista grossa com coisas erradas. Não tem. Deus não junta com o pecado. Deus, ele simplesmente está dando tempo de misericórdia para nós, para ele vir instalar o reino dele. Mas enquanto esse tempo de misericórdia não acaba, né, ele está, de certa forma, ali no seu limite, tolerando o pecado. Mas pela vontade de Deus, o pecado já deveria ter se acabado, né? Não deveria existir. Deus, ele abomina o pecado, né? Uma outra característica que essa palavra ira remete é, de certa forma, consolação, né? Que muitas pessoas, por conta do pecado, perderam as suas vidas por conta dos que decidiram ser fiéis a Deus. A gente pode ver vários relatos na Bíblia, desde o Pentateuco até mesmo o Jó, até o Novo Testamento, fala muito das pessoas que decidiram viver no regime já do governo divino e por conta disso foram perseguidas a ponto de perderem a sua própria vida, como a gente costuma chamar os mártires, né, que deram sua vida, verteram o seu sangue por amor ao Evangelho, por amor à mensagem de Cristo, né? A ira de Deus também vem para vindicar essas pessoas, né, para dar um basta, né? O pecado, irmãos, ele já está provado que ele é algo que não presta, né? No início de tudo, Lúcifer levantou um questionamento dizendo que o governo de Deus não era justo, né? Isso foi lá no céu. E aí ele, durante todo esse tempo, durante todos esses anos que já passaram, ele vem dizendo e repetindo essa mesma falácia: o governo de Deus não presta, o governo de Deus não presta. Porém, Jesus Cristo, ao morrer na cruz, provou sim que o governo de Deus é a melhor coisa que existe. Que esse governo que nós vivemos aqui no mundo é a maior desgraça que existe. E nós, que somos filhos de Deus, que temos a natureza espiritual, que buscamos a Deus todos os dias por meio do momento com Deus, nós estamos fadados e já cansados de saber que, de fato, nós sim almejamos o governo divino. Nós queremos um basta para esse governo a qual nós estamos vivendo atualmente. E queremos sim passar a viver dentro do governo divino, né? Que nós possamos nos preparar para esse grande dia, né? Como falou aqui o texto que nós lemos, uma voz de grande e numerosa multidão. Deus quiser, será eu e você e muitas outras pessoas que estaremos entoando essas palavras tão lindas. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Oh, maravilha! Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Glória, glória a Deus. Papai do céu, venha logo com esse governo, que nós estamos ansiosos para viver nele, num ambiente completamente perfeito, onde nós teremos a preciosidade da presença do nosso Cristo. Vai ser maravilhoso. Chegamos a mais um fim de nossa meditação. Eu espero que você tenha alegria
em passar esses poucos minutos na presença de Deus, e que não seja durante o dia apenas esses minutos que você passa na presença de Deus, mas que você possa buscar outros momentos na presença de Deus também. Porque quanto mais a gente passa tempo com Deus, mais preparado e acostumado nós estaremos para o governo divino, né? Olha, quando a Bíblia fala sobre a eternidade, a gente logo vem à nossa mente que é algo que dura muito tempo, né? Que não tem fim. Que tal a gente já começar a viver essa eternidade a partir de agora, né? Vamos viver esse governo divino já aqui na terra, né? Existe uma música que eu gosto muito e que ela diz assim: o céu é aqui, se aqui Jesus está. Se Jesus está conosco, fazendo parte da nossa vida, o céu já começou. A respeito das situações e circunstâncias da vida, né? A gente releva tudo isso, porque o que mais importa, a nossa alegria, é estar na presença de Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração e assim irmos para as nossas atividades do dia, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, estás no céu, o nosso coração se alegra porque nós vivemos em um governo terrível, o governo de Satanás, o governo injusto, o governo onde não há misericórdia, o governo em que as pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado. Mas a tua palavra nos revela que existe um outro governo, que é chamado de governo divino. É nesse governo que nós queremos fazer parte. Nos ajuda a estarmos prontos e preparados para esse governo, porque será a pior derrota para nossas vidas se a gente perder esse governo. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar com você nesse tempinho que a gente reservou para a meditação da Palavra de Deus. E eu costumo dizer uma coisa que eu vou sempre repetir: busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Que o Papai do céu seja a nossa prioridade. E aí as outras coisas, meu filho, com certeza Ele vai nos abençoar. Isso requer fé, isso requer confiança. E que nós possamos confiar nesse Pai que nos ama, tá bom? Eu te vejo no próximo encontro, que você possa ter momentos na presença de Deus durante esse dia e que Ele te abençoe grandemente. Esse é o meu desejo, tá? É isso, Deus te abençoe. Tchau, tchau.